bandeira nacional que conhecemos hoje foi adotada em novembro de 1889, poucos dias depois da proclamação da República. E um desenho que poderia ser o primeiro esboço do nosso símbolo maior acaba de ser descoberto no Rio de Janeiro. O desenho, um esboço técnico, foi feito a lápis. Há a marcação exata das estrelas e testes para chegar aos caracteres tipográficos do lema nacional Ordem e Progresso. O diretor da Igreja Positivista do Brasil acredita que o documento tenha sido feito no século XIX por Raimundo Teixeira Mendes. Ele foi o criador da bandeira adotada pela República Brasileira. E que é um documento que ele fez antes da pintura óleo sobre tela feita por Décio Vilares, que já é conhecida dos brasileiros. Os positivistas tiveram um papel importante na instauração da República. Elaborada pelo francês Auguste Comte, a teoria defende a ciência como a única maneira de se explicar o mundo. A inscrição Ordem e Progresso, por exemplo, tem influência destas ideias. Teixeira Mendes, Miguel Lemos e Décio Vilares, que elaboraram a bandeira, eram seguidores de Comte e participaram da criação da Igreja Positivista do Brasil, que funcionava neste prédio no bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. O protótipo, pintado a óleo por Vilares em 1889, estava na igreja, mas foi roubado em 2010. Para o professor Joaquim Redig, a descoberta do desenho tem um grande valor histórico, mas não é possível ainda afirmar se foi ou não o esboço da primeira bandeira nacional. É um desenho bastante preciso, não se sabe ainda exatamente quem fez, né? Se é dessa época mesmo, de 89, ou se pode ser posterior também. O documento foi encontrado em meio à reforma do prédio, que está fechado há 5 anos. O desenho será restaurado e colocado à visitação do público no futuro Centro de Referência do Positivismo, que vai funcionar aqui. Esse positivismo é muito importante, tá? Então estamos querendo abrir as portas para que não só os estrangeiros, mas também os brasileiros se interessem a esse marco importantíssimo da história do Brasil. Na história do Brasil, diversas bandeiras foram adotadas. A primeira, criada depois da independência, foi elaborada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré e já tinha o verde e o amarelo. Logo após a proclamação da República, uma bandeira inspirada na dos Estados Unidos chegou a ser usada, mas 4 dias depois, em 19 de novembro de 1889, foi oficializada a que conhecemos hoje. A única diferença é o número de estados. Então, a importância principal, eu acho, do papel dos positivistas na história da bandeira é ter mantido a continuidade, né? Porque são os símbolos que vieram do Império e vieram também da colônia, porque o círculo azul representa a esfera armilar, que era um símbolo da colônia brasileira antes do Brasil existir, né?